dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. A paralisação dos policiais militares do Espírito Santo já dura 7 dias e continua sem solução. A segunda reunião entre os secretários do governo do estado e representantes das mulheres e das associações de classe dos PMs terminou sem acordo nesta madrugada. Além da questão do salário, as mulheres dos policiais exigem anistia aos policiais que são proibidos pela Constituição de fazer greve. O governo propôs que eventuais crimes praticados em infrações administrativas serão apurados com isenção e sem qualquer tipo de perseguição. Diante disso, nós perguntamos: você acha que o governo deve perdoar possíveis crimes cometidos por policiais durante essa paralisação? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Rio de Janeiro começa a seguir o mesmo caminho do Espírito Santo. Mulheres de policiais estão se manifestando na frente de pelo menos 10 batalhões da Polícia Militar. Ministro Fachin começa a ter trabalho na Lava Jato. Senadores e políticos suspeitos de barrar a operação serão investigados. Baleias pedem socorro na Nova Zelândia. Mais de 400 ficaram encalhadas em praia. Voluntários lutam para tentar salvar aquelas que ainda não morreram. Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com a situação no Espírito Santo. A reunião entre os manifestantes e o governo do estado durou 12 horas. Não houve acordo e a paralisação da Polícia Militar está mantida. Essa foi a segunda tentativa de acabar com esse movimento que já dura uma semana. Segundo o governo, não há dinheiro em caixa para reajustar o salário dos policiais. A reunião, que começou por volta de 2 horas da tarde de quinta-feira, só terminou pouco mais de 1 hora da manhã dessa sexta-feira, no Palácio da Fonte Grande, a sede administrativa do governo do estado, que fica em Vitória. O clima no local era de tensão e a movimentação de pessoas era intensa. Dentro do prédio estavam um grupo de mulheres do movimento, representantes da Polícia Militar e uma comissão do governo do estado. A imprensa não pôde acompanhar a negociação. A reunião, que durou quase 12 horas, foi de negociação intensa entre as mulheres do movimento e uma comissão formada por secretários do governo do estado. Ao final, não houve acordo entre as partes. As mulheres garantem que vão continuar em frente aos quartéis, impedindo a saída de policiais. Já para o governo, pode haver uma nova negociação, desde que os policiais saiam para trabalhar. Nesta sexta, os ônibus devem ficar dentro das garagens. O Exército vai disponibilizar 3.000 militares para todo o estado durante o final de semana. Mesmo assim, os ataques continuam. Depois da onda de saques a lojas e supermercados, algumas pessoas foram às delegacias para devolverem o que foi roubado. Mesmo com a devolução desses produtos, elas vão responder na justiça por furto. Os produtos devolvidos são essa geladeira e um fogão que estão danificados. Eles foram entregues na delegacia de Goiabeiras, em Vitória, por um churrasqueiro e um taxista, moradores da região. Segundo a polícia, os objetos foram furtados de uma loja que fica aqui na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na noite da última segunda-feira. Em depoimento, o churrasqueiro e o taxista informaram que decidiram devolver os produtos após verem vídeos e fotos deles furtando os itens circulando nas redes sociais. Ambos disseram praticamente a mesma coisa, que teriam sido levados pelo momento, que estavam no local quando estão ocorrendo os saques e se aproveitaram daquele momento para pegar o material, mas que, como seriam cidadãos de bem e teriam visto em redes sociais imagens deles pegando o material e ficaram preocupados com as possíveis repercussões acerca disso, se arrependeram e resolveram procurar a polícia para devolver o material e responder pelas ações que tomaram. O mesmo aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado.
mais de 500 itens furtados das lojas foram devolvidos na delegacia da região. Segundo a polícia, mesmo eles se arrependendo, ainda assim irão responder pelo crime. Vão responder por furto qualificado, que é uma pena de 2 a 8 anos. O fato de terem devolvido o material e se apresentar espontaneamente fará com que eles tenham uma atenuação com a pena. Mas, porém, sim, eles vão responder pelo crime de furto qualificado. E o que chama a atenção, como essa situação de vulnerabilidade de segurança faz com que algumas pessoas se tornem tão corrompíveis com facilidade. Bom, os comerciantes estão abrindo as lojas para tentar diminuir os prejuízos de uma semana inteira sem vender. Difícil é aparecer alguém para comprar. Desde que a polícia deixou de ir para as ruas, foi a primeira vez que essa loja de roupas abriu. O objetivo é ter alguma receita em caixa para pagar as despesas do mês. Para quem precisa vender e garantir a comissão, é melhor trabalhar. A gente veio para a loja para ver se anima o povo a vir também, para poder tentar vender um pouco. A loja fica em um shopping de Vitória, que funcionou em horário especial, até às 4 horas da tarde. Só que apenas alguns comerciantes abriram as portas. É claro que muita gente quer e necessita sair de casa para estudar, trabalhar, pagar as contas. Só que para isso a população precisa de pelo menos segurança e transporte público. Sem nenhum dos dois fica difícil fazer o comércio voltar a funcionar normalmente. Em Jardim Camburi, alguns comerciantes contrataram segurança particular para escoltar as lojas. O comércio do Espírito Santo começa a reagir depois de quase uma semana de arrombamentos, saques e prejuízos. Muitos comerciantes, pequenos e médios, não vão retornar às suas atividades, onde eles tiveram todo o seu estoque, todo o seu patrimônio saqueado. Como é que a gente vai fazer para pagar as contas daqui para frente? Uma semana de venda perdida, a gente não recupera. A gente não pode pensar que semana que vem a gente vai vender o dobro, porque a gente não vai conseguir. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. A gente continua aqui com o Link Record News falando sobre a crise no Espírito Santo. Para falar mais sobre essa paralisação da Polícia Militar que se estende pelo estado, vamos ouvir agora a opinião do nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Foram 10 horas de conversa e as mães, as irmãs, as filhas, os parentes dos policiais militares do Espírito Santo ouviram do governo de que não tinha como dar anistia, não punir aqueles que estão aquartelados, e também o aumento só pode acontecer dependendo do que acontecer nos próximos 4 anos no pagamento de tributos estaduais. E as coisas continuam. E cada vez pior. São mais de 100 mortos, arrastões, os assaltos, apesar da presença das Forças Armadas e da Guarda da Força Nacional. O governo agora vai pedir um reforço de policiamento da própria Força Nacional. Ontem à noite, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, depois de reunido com as famílias, ele saiu da reunião, foi falar com o governador e vão pedir ao ministro da Justiça, ao presidente da República, um número maior de policiais da Força Nacional para que possa dar um pouco de tranquilidade à população. População esta do Espírito Santo, que não é só da Grande Vitória, mas de todas as cidades, desde a pequena até a maior cidade do interior do estado, que sofrem, essas cidades sofrem com o quê? Com a violência, com os assaltos, com os assassinatos. E o presidente do sindicato dos rodoviários que foi assassinado? O que aconteceu? Ele estava se encaminhando para exatamente evitar a saída dos ônibus quando foi morto. Quem matou o homem? Quem matou o sindicalista? De qualquer maneira, é preciso dar um basta nisso. A população está apavorada, os supermercados estão ficando vazios, o abastecimento não atende a todos. Logo, logo vai faltar água, vai faltar comida, nem papel higiênico tem para que as pessoas possam encontrar nas mercearias e nos supermercados. Quem é o intransigente da história? Aqueles que de 10 anos para cá vêm solicitando aumento de salário, aqueles que combatem a criminalidade e que o salário do policial militar do Espírito Santo é o menor que tem em todo o país? Ou aquele que diz que não tem dinheiro porque a arrecadação caiu? É uma situação insustentável e que nós vamos acompanhando até quando isso. É o que se espera, o bom senso dos dois lados. O governo prometendo alguma coisa e o outro lado pedindo para que os policiais voltem às ruas, para que o Espírito Santo possa ter, entre aspas, um pouco mais de tranquilidade.
Tá certo, obrigada, Lombardi. Bom, a crise na segurança pública do Espírito Santo segue aqui como destaque do nosso noticiário. Sem policiamento, o número de mortes já passa de 100. A gente vai conversar agora com o repórter Sérgio Rangel pelo telefone, que acompanha essa movimentação e essa onda de insegurança instalada no estado. Sérgio, quais as últimas informações, a atualização sobre a situação por aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lidiane. Acabou, neste momento, uma entrevista coletiva envolvendo o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, e também o coronel Newton Rodrigues, ele que é comandante-geral da Polícia Militar aqui no Espírito Santo. Eles endureceram de vez o discurso, disseram que a capacidade de diálogo do governo se esgotou depois de 8 tentativas de negociação, inclusive uma longa reunião que ontem acabou na madrugada de hoje ainda, né? Adentrou a madrugada, tentando aí reestabelecer a ordem aqui no Espírito Santo e a volta dos PMs às ruas. O governo, o secretário e também o coronel Newton divulgaram duras medidas que vão ser implantadas a policiais que estão aquartelados. Até este momento, 703 policiais militares foram enquadrados por crime de revolta, que é um crime mais grave do que desobediência e um crime ainda mais grave do que motim. É um crime que, quando os policiais militares, os militares em geral, eles ficam aquartelados e armados. Isso é considerado uma revolta. E 703 PMs, como eu disse, já foram enquadrados nesse crime. Eles podem e devem ser expulsos, essa é a palavra do secretário, André Garcia, e podem pegar até 20 anos de prisão. O secretário André Garcia também falou em uma reconstrução da Polícia Militar. Ele falou que não vai sobrar pedra sobre pedra, disse que pensa em novas leis para a Polícia Militar, novas regras e ainda mais rigor para os militares que fizerem parte da Polícia Militar daqui para frente. Ele disse que não está preocupado em números de policiais que vão ser mandados embora, que isso vai ser reposto com o tempo e que ele conta com todo o apoio das tropas federais para, durante esse tempo de paralisação aqui da Polícia Militar, para que eles mantenham a paz e ajudem a restabelecer a normalidade da vida aqui do Espírito Santo e também dos capixabas. Agora, Sérgio, o secretário disse nessa entrevista coletiva, que a gente mostrou inclusive ao vivo aqui na Record News, ele disse que não tem mais negociação enquanto os policiais estiverem paralisados, amotinados dentro dos quartéis. Enquanto isso, então, ele disse que as Forças Armadas devem tomar, então, as medidas necessárias para restabelecer a ordem. Há alguma informação nesse sentido do que deve ser feito? Isso foi perguntado para o secretário e ele esclareceu que não há limite do número de militares federais, né, das Forças Armadas e também da Força Nacional, que podem vir para o Espírito Santo. Ele disse que o governo federal está ajudando e vai continuar mandando diversos militares para cá e todo esse trabalho está sendo planejado para que esses militares que estão trabalhando nas ruas do Espírito Santo possam ajudar a normalizar a rotina do capixaba, poder trabalhar, enfim, eles vão ser colocados como já estão nos terminais de ônibus e a prioridade número 1 do governo, além da segurança da população, é a circulação de pessoas, que as pessoas voltem a trabalhar. Então, isso está sendo conversado, isso está sendo planejado para que esses militares ajudem o Espírito Santo a voltar à sua rotina normal. Sérgio, ainda com relação à negociação, o secretário foi muito enfático quando disse que na última reunião, que terminou nesta madrugada, representantes das mulheres, dos familiares desses militares foram impossíveis de negociação, eles estavam irredutíveis. Ele disse então que essas mulheres não estão abertas à negociação, o governo nunca disse que poderia negociar, só pede a ordem então para que eles voltem aos postos de trabalho e sigam então nessas conversas até que um acordo seja estabelecido. O que você percebe aí realmente com essa onda de protestos? Essas pessoas se mostram irredutíveis também, elas falam que só não abrem mão dos 43% de reajuste ou mostram algum tipo de flexibilidade? Como é que é essa reação nas ruas, no movimento de protesto? O que elas dizem exatamente para a imprensa? Olha, é um movimento que realmente é, de certa forma, radical, até porque isso é deixado claro a todo momento pelo secretário de Segurança Pública, que é um movimento, principalmente da parte dos militares, que é um movimento inconstitucional.
e eles não têm muito o que perder, afinal de contas, se trata de um movimento militar, enfim, e há toda uma hierarquia e uma regra de punição muito forte. Como eu disse, quem foi enquadrado em revolta, pelo crime de revolta, pode pegar até 20 anos de prisão. Então, o que parece para a gente é que eles não têm mais nada a perder e estão negociando, indo atrás desse aumento salarial. Eles falam que já são 7 anos sem um ganho real. Parece que em 2010 houve um último reajuste, mas um reajuste com a inflação. Então, eles são realmente irredutíveis, correndo atrás dessas melhorias. Eles também falam de melhorias para a categoria, uma categoria sucateada, que trabalha com condições ruins, né, precárias, enfim, é um trabalho muito perigoso. Mas o secretário de Segurança Pública, André Garcia, ele deixou claro que, além dos militares que estão sendo punidos, essas esposas que fazem parte desse movimento, elas também estão sendo identificadas e investigadas, e elas podem ser processadas civilmente pela ação que elas têm feito aí em todo o estado, impedindo essa saída dos militares dos quartéis. E o Ministério Público Federal também está de olho no movimento dessas mulheres, está responsabilizando essas mulheres e quer o ressarcimento pela mobilização das tropas. Afinal, a gente ainda não tem esse valor, mas sem dúvida é um efetivo enorme. Até o final de semana se diz em 3.000 militares aqui no Espírito Santo. Imagina que para fazer todo esse deslocamento, manter esses homens aqui trabalhando, enfim, é uma quantia muito grande, né? Pois é, e Sérgio, a gente viu mesmo com esse reforço das Forças Armadas, também da Força Nacional de Segurança Pública, a população continua amedrontada dentro de casa, comércios estão fechados ainda, escolas, hospitais. Como é que está essa situação? Alguns comércios já começaram a abrir as portas, mas estão vazios, porque as pessoas não saem de casa, mesmo com reforço policial. Como que está a situação de momento nesse sentido, Sérgio? Marcela, Lidiane, olha, nesse sentido, a gente tem uma boa notícia. Pela primeira vez, desde sábado, a população capixaba tem voltado às ruas. Eu andei pelas ruas de Vitória hoje pela manhã, por bairros populosos, bairros de classe média, e eu pude ver famílias nas ruas, crianças nos parques, os supermercados que já estavam superlotados continuam ainda com um movimento muito grande, filas de lotéricas imensas de pessoas que, enfim, precisam colocar contas em dia e não estavam podendo sair de casa. Os bancos continuam fechados, as prefeituras não estão funcionando. E quando a prefeitura não funciona, a gente fala aí posto de saúde, escola municipal, repartição pública. As escolas públicas também não estão funcionando e os ônibus, mais uma vez, estão paralisados. Ou seja, o capixaba está cansado de ficar em casa. Isso é uma frase que a gente tem lido nas redes sociais e ouvido nas ruas. Os capixabas estão cansados de ficar em casa e hoje, com o aumento dessas tropas, e isso é um fato, aumentou o número de soldados, enfim, de militares que estão trabalhando nas ruas, parece que o capixaba está arriscando sair de casa. Parece que pelo menos na manhã, onde, enfim, é de dia e tem uma circulação maior, os capixabas estão saindo e tentando retomar uma vida normal, mas a gente sabe que não é uma vida normal, uma vez que quando sai às ruas os capixabas encontram militares, armados, enfim, a gente tem informação que tem blindados aqui do Exército, está vendo helicópteros. Isso não é uma vida normal, não é isso que o capixaba quer, mas pelo menos o capixaba está tentando recomeçar e voltar à sua rotina. Sérgio, longe da normalidade, um outro fator também bem destacado, tanto pelo secretário de Segurança Pública como pelo comandante, foi a cobertura da imprensa. Eles disseram que estão agradecidos por essa cobertura, pela imprensa, o trabalho desenvolvido, porque a imprensa, sim, dá segurança a toda a população, repassando a situação real. Ele disse que alguns casos de ameaça a integrantes da imprensa e também de pessoas representantes de empresas do transporte coletivo já foram registradas. Como é que a imprensa está sendo acolhida nos pontos de protesto? Há realmente uma certa aversão à cobertura jornalística que mostra o que acontece nesse momento no Estado? Olha, o que a gente tem percebido nas ruas de aversão à cobertura jornalística passa principalmente pelos protestos das esposas, né? Houve um fato há 2 dias atrás, na quarta-feira, a nossa equipe estava trabalhando no quartel de Maruípe, é o quartel-general da Polícia Militar, o principal ponto aí de todo esse movimento, e uma viatura de uma equipe especializada estava saindo para prestar apoio a policiais
que haviam sido baleados aqui na Grande Vitória. Nesse momento, policiais militares à paisana impediram totalmente o trabalho da nossa equipe, inclusive da Record News. O repórter Luiz Ardini e o repórter cinematográfico Júnior Costa estavam trabalhando no momento. Eles foram impedidos, mãos nas câmeras, guarda-chuvas na frente das câmeras. Outra equipe de televisão, também aqui do Espírito Santo, foi impedida de trabalhar, porque eles não queriam que fosse registrado o momento da saída dessa viatura que prestaria apoio a outros policiais militares. Esse foi um dos principais pontos, mas a todo momento, conversando com colegas, a gente ouve que realmente não está sendo fácil, principalmente cobrindo o movimento, chegando perto desse movimento e dos policiais que estão aquartelados, ou melhor, da família desses policiais que estão aquartelados. Ainda envolvendo essa participação de policiais militares em crimes, o secretário de Segurança Pública divulgou aí uma informação alarmante. Estão sendo investigados homicídios envolvendo esses policiais. O secretário ainda falou que ontem, por exemplo, ontem aqui na capital, os ônibus eles retornariam. Eles saíram, mas houve homens armados que ameaçaram esses motoristas e cobradores de trabalhar. E segundo o secretário de Segurança Pública, há suspeitas que sejam policiais que tenham feito parte aí desse movimento, que impediram, e de fato, depois dessas ameaças, e ainda reforçada pela morte ainda de um sindicalista do Sindicato Rodoviário, que o secretário também disse suspeitar da participação de policiais, esse movimento, enfim, os ônibus voltaram para as garagens e o secretário está investigando, disse que quem agir, qual policial agir como bandido, vai ser tratado como bandido. Tá certo, então, Sérgio Rangel, repórter, conversando com a gente direto de Vitória, no Espírito Santo, fazendo um panorama geral sobre a situação que acontece por lá, ainda sem previsão do fim dessa paralisação dos policiais militares, mas pelo menos com a ajuda ali dos policiais, dos militares do Exército, as pessoas estão tentando retomar a rotina, mas ainda muito longe da normalidade. Obrigada pela sua participação, bom trabalho aí, na medida do possível, e até uma próxima. Obrigado. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para um intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Eu sou cantora e vou estar com um show no Sesc Interlagos, de graça, pela turnê Cheias de Graça, no domingo, dia 12. Vamos lá, a partir das 16 horas? Bora dançar, bora suar nos ritmos amazônicos, marabaixo, batuque, carimbó. Vem comigo. Beijo. Venenosas saíram pra passear pelo meio do caminho, começaram a prosear. 3 cobras venenosas saíram pra passear pelo meio do caminho, começaram a prosear. 12h, 20 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. Bom, e como se não bastasse a situação no Espírito Santo, né, na falta de segurança pública, aquele caos que a gente vem relatando durante toda a manhã aqui no Link Record News, também no Hora News, agora esse movimento começa no Rio de Janeiro. Mulheres de policiais fazem uma manifestação na frente de pelo menos 10 batalhões da Polícia Militar no Rio. Desde o início da manhã, não saíram carros da PM de dentro do batalhão da cidade de Mesquita. Mulheres e filhas de policiais chegaram a fazer um cordão para impedir a passagem de viaturas. Apesar disso, a Secretaria de Segurança diz que não há problemas e o policiamento está sendo feito normalmente. As reivindicações são por melhores salários e também pelo pagamento do 13º que eles ainda não receberam. A gente lembra que essa situação, por conta desse caos instalado no Espírito Santo e agora, então, com sinais no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que estava em Portugal, resolveu adiantar a sua volta. Ele estava no encontro ali de defesa também com as autoridades de Portugal e, por isso, resolveu adiantar a sua volta justamente para debater as possibilidades para que essas paralisações não comecem a se espalhar por outros estados do nosso país. Bom, o confronto entre servidores públicos e policiais acabou com 8 pessoas feridas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A manifestação foi contra a venda da Companhia de Água e Esgoto do Estado.
atrás aqui, vamos ficar... Por horas, o centro do Rio de Janeiro voltou a ser palco de cenas de uma verdadeira batalha campal. O protesto de servidores públicos contra a privatização da SEDAI começou pacífico, na porta da Alerj, mas terminou em conflito. O repórter Rael Policarpo registrou o momento exato em que a confusão começou. Os manifestantes começaram a soltar rojões e, rapidamente, os policiais reagiram com bombas de efeito moral. O clima estava bem tranquilo, mas, de repente, ficou tenso aqui na frente da Assembleia Legislativa do Rio. O tumulto se espalhou por várias ruas do centro. De um lado, manifestantes com rojões, bombas caseiras e pedras atacavam os policiais militares, que revidavam com tiros de balas de borracha e bombas de efeito moral. Fogo foi colocado em latas de lixo e tapumes de madeira. À medida que a tropa de choque avançava, o clima ficava mais tenso. As pessoas que saíam do trabalho corriam com medo. As lojas fecharam as portas e os funcionários não puderam sair. A circulação do VLT foi interrompida e estações atacadas. O que era só protesto virou vandalismo. Manifestantes seguiram pela Avenida Rio Branco e chegaram até esta agência na esquina da Rua da Assembleia. Com pedras, destruíram as portas do banco. A agência ficou completamente destruída. Repare nestas cenas. Pessoas se aproximam de uma loja e tentam arrombar a grade. Elas jogam pedras na vitrine e começam a roubar as roupas que estavam nos manequins. A polícia chega e dispersa os assaltantes. Bastou a PM se afastar e o grupo volta. Eles levantam a grade e um deles consegue entrar na loja, que é totalmente saqueada. Os criminosos fogem com roupas e acessórios. O blindado da Polícia Militar chega e atira contra a multidão. Dois suspeitos foram detidos. Pelo menos 7 pessoas, entre elas 5 policiais, ficaram feridos. E ainda no Rio, o porta-voz da Polícia Militar do Estado, o Major Ivan Blas, fez um apelo aos familiares dos policiais militares para que eles não bloqueiem os batalhões. Vamos ouvir. Família Policial Militar, estamos cientes das manifestações a serem realizadas diante de nossas unidades. Mas é fundamental que não esqueçamos o que está acontecendo no nosso estado vizinho. No Espírito Santo, em poucos dias, mais de 100 pessoas foram mortas, incluindo policiais e seus familiares. Sabemos que a nossa situação é difícil, é complexa, mas não podemos de forma alguma permitir que esse cenário de barbárie chegue às nossas casas, chegue às nossas famílias. Todos estão percebendo o clamor público para que continuemos atuantes. Senhores, isso mostra a nossa importância. Mas impedir que o policiamento ganhe as ruas é lançar a própria sorte, não só a sociedade como um todo, mas também os nossos familiares. Por favor, não impeçam a saída do policiamento. Bom, os protestos de mulheres de policiais chegaram ao interior do Rio de Janeiro. A repórter Suelen Rodrigues acompanha a situação direto do batalhão de Cabo Frio. Suelen, é com você. Olá, pessoal do Link Record News. Nós falamos aqui da sede do quartel da Polícia Militar na região dos Lagos, em Cabo Frio. O protesto das esposas e dos familiares dos policiais também chegou ao interior do estado do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, a manifestação começou na noite dessa quinta-feira, por volta das 10 horas da noite. As esposas estão acampadas na frente da corporação e elas reivindicam aí melhores condições de trabalho para os policiais, além
do pagamento do 13º de 2016 e uma escala de trabalho mais digna. E por conta do bloqueio do acesso ao portão da unidade, as viaturas estão sendo impedidas de entrar e sair do batalhão. A troca de plantão da PM, ela aconteceu nas ruas na manhã dessa sexta-feira por conta aqui desse bloqueio. De acordo com o comando da corporação na região dos Lagos, todo o efetivo previsto na escala de hoje está trabalhando para garantir a segurança da população na região dos Lagos. Voltamos ao estúdio Record News. Obrigada, Suelen, pelas informações. O governo trava uma batalha na Justiça para manter Moreira Franco no cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Liminares em ações populares vêm suspendendo o ministro das atividades. O caso agora está no Supremo Tribunal Federal. Foram apenas 5 dias como ministro de Estado do governo Temer. Já na posse, na sexta-feira, Moreira Franco foi cobrado a dar explicações se sua nomeação seria uma blindagem contra a Lava Jato, ao lhe garantir foro privilegiado, já que ele é citado em delações. O PMDBista afastou a comparação com Lula. Eu estou no governo, eu não estava fora do governo. Mas o argumento não convenceu os juízes. O primeiro foi do Distrito Federal, que o suspendeu das funções nesta quarta. No final da manhã, Moreira voltou a ser ministro, mas por apenas 2 horas. À 1 da tarde, nova liminar era concedida por uma juíza, agora do Rio de Janeiro. Regina Formizano voltou a afastá-lo e ainda avisou: doa a quem doer, custe o que custar, não vou trair a Constituição que jurei cumprir. Com esse despacho de apenas 5 páginas, a juíza carioca conseguiu irritar o presidente. Ela chega a pedir perdão a Temer, que é conhecido por ser um especialista em direito constitucional, e declara: perdoe-me por ser fiel aos seus ensinamentos. Mais adiante, a magistrada acusa Temer de ter traído promessas ao adotar, segundo ela, a mesma postura da ex-presidente Dilma, que pretendeu blindar Lula ao nomeá-lo ministro. A Advocacia Geral da União recorreu ao TRF da 2ª Região para sustentar a nomeação. Lembra que Moreira, mesmo ministro, está sujeito a responder por todos os atos no Supremo. O ministro da Casa Civil também saiu em defesa do colega. O ministro Moreira agia como se ministro fosse, ele apenas ganhou o título, ele já estava inserido na cúpula. A questão foi parar nas mãos do ministro Celso de Mello, do STF. É ele quem vai julgar a 2 mandados de segurança do PSOL e da Rede contra a nomeação de Moreira Franco para o ministério. A insistência do presidente da República me parece que não é pela competência do nomeado, é mais para garantir a ele o foro por prerrogativa de função. E foram eleitos na Câmara os presidentes das comissões que vão decidir o futuro das reformas trabalhista e previdenciária. Já o presidente da Casa, Rodrigo Maia, reagiu às acusações da Polícia Federal. Rodrigo Maia rebateu as acusações da Polícia Federal de que teria praticado corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso me atinge a minha honra, da minha família, né? E nesse caso específico, eu vou atrás da reparação desse dano. Segundo as investigações da Polícia Federal, Rodrigo Maia teria prestado favores políticos e defendido interesses da empreiteira OAS em 2013 e 2014. Maia teria favorecido a empresa com uma emenda à medida provisória que definia regras sobre a aviação regional. Na Câmara foram instaladas comissões especiais para discutir as reformas da Previdência e Trabalhista, propostas pelo governo. Para a Comissão da Reforma Previdenciária, Carlos Marum, do PMDB, foi eleito presidente. Sei que é um projeto que mexe com a vida de todos os brasileiros, praticamente. Mas eu estou muito sereno e tranquilo, porque eu tenho a convicção de que, efetivamente, a nossa Previdência precisa se modernizar. Numa chapa única, Daniel Vilela, do PMDB, foi escolhido presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. A relatoria ficará a cargo do deputado Rogério Marinho, do PSDB. O Partido dos Trabalhadores reclamou por ter ficado fora do comando das comissões. Nós achamos que o debate da reforma da Previdência e da reforma trabalhista já começou muito mal. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar senadores e políticos suspeitos de barrar a Operação Lava Jato. E a Cristine Otaviano traz os detalhes para a gente agora na tela. Cristine.
Olá, pessoal do Link Record News. A decisão do novo ministro, relator da Lava Jato aqui no STF, Edson Fachin, é para investigar os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros do PMDB, o ex-senador e ex-presidente José Sarney e também o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Nas delações de Machado, os envolvidos aparecem em conversas sobre um pacto para barrar a Lava Jato. Todos negam obstrução da justiça. No mesmo dia da decisão de Edson Fachin, os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros foram indicados como suplentes para integrar a Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Pelo menos metade dos integrantes da CCJ dentro do Senado estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, com as informações de Brasília. Bom, e agora a gente segue para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana? Olá, pessoal do Link Record News. Interrogatórios importantes da Lava Jato nesta sexta-feira. Hoje, 3 ex-ministros prestam depoimento ao juiz Sérgio Moro como testemunhas de defesa do ex-presidente Lula na ação penal relativa ao apartamento triplex no litoral paulista. Prestam depoimento nesta sexta-feira os ex-ministros Alexandre Padilha, Ricardo Berzoini e Luiz Fernando Furlan. Os interrogatórios acontecem na sede da Justiça Federal do Paraná por videoconferência com a Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nesta ação penal, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas provenientes de 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-presidente recebeu R$3.700.000 por meio da reserva e reforma de um apartamento triplex no Guarujá e do custeio do armazenamento de seus bens. Neste processo, Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o assunto ainda é a Lava Jato. Olha só, o Ministério Público Federal do Paraná se posicionou contra o pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. Na última terça-feira, depois de Eduardo Cunha ser interrogado pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro, os advogados protocolaram um documento na Justiça Federal do Paraná pedindo a liberdade dele. A defesa de Cunha argumentou que a instrução do processo já terminou, portanto, não há mais riscos à investigação. O Ministério Público Federal do Paraná comunicou à Justiça que é contra o pedido de revogação da prisão do ex-deputado. De acordo com os procuradores, as investigações estão longe de acabar e a liberdade de Cunha representa sério risco à instrução processual dos crimes ainda não denunciados, à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública. Cunha permanece preso no Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba. E agora cabe ao juiz Sérgio Moro decidir se mantém Eduardo Cunha preso. E olha só, ainda tem outro pedido de liberdade do ex-deputado pendente no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do caso foi adiado pelo 2º dia consecutivo. O motivo foi a ausência da presidente da corte, ministra Carmen Lúcia. Ainda não tem data para que esse pedido de liberdade de Eduardo Cunha volte à pauta do STF. Esses foram os destaques aqui do Paraná. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada, Fabiana, pelas informações. Bom trabalho, bom fim de semana por aí. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural para você. Até já. Olá, pessoal da Record News, eu sou a Suia Legaspi, Valéria Lawande, Lucélia Machiavelli, Selma Luquezzi. E queremos convidar vocês para o nosso espetáculo Tempo de Viver, peça em 6 fotografias. No Centro Cultural São Paulo, de 21 de janeiro a 26 de fevereiro. Sextas e sábados às 21 horas, domingo às 20 horas. Nessa temporada vai dar praia. Venha mergulhar com a gente. Vem! Ninguém espera ninguém. Vem! 12h40, Link Record News de volta com mais informações. O avião onde estava o senador Aécio Neves teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos. Um pedaço de borracha, que seria do pneu do trem de pouso, foi encontrado logo após a decolagem no aeroporto de Brasília.
fora da pista e tombado para o lado esquerdo. Foi assim que ficou o avião onde estava o senador Aécio Neves. A foto, tirada minutos depois do pouso forçado, mostra a aeronave de outro ângulo. O avião decolou em Brasília com destino ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Mas houve um problema no trem de pouso e o piloto precisou desviar para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Durante a aterrissagem, a aeronave ultrapassou o limite da pista e parou no gramado. Agora são 13h40 da manhã e o avião continua no mesmo lugar. Repare que os técnicos trabalham ao redor e a área foi isolada. Esse avião está a mais ou menos 1 quilômetro de distância de onde nós estamos agora. Ele pertence a uma empresa de táxi aéreo que já emitiu uma nota dizendo que as causas da pane serão apuradas. O jato é um modelo executivo de médio porte com capacidade para até 9 passageiros e foi alugado pelo PSDB. Logo após a decolagem, uma peça de borracha teria sido encontrada na pista do aeroporto de Brasília. Técnicos acreditaram tratar-se de uma parte do pneu do trem de pouso. O piloto teria sido então avisado e orientado a fazer a operação de emergência em Guarulhos, onde a pista é mais larga e oferecia mais segurança. Segundo a assessoria de imprensa de Aécio, o senador viajava com mais 2 pilotos. Já a empresa dona da aeronave diz que havia mais um passageiro. Todos passam bem. Depois do incidente, Aécio Neves se hospedou em um hotel na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. O senador veio para a capital paulista para uma reunião com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi mantida. Pelas redes sociais, a equipe de Aécio Neves comunicou o pouso de emergência e confirmou que todos estão bem. Investigações da Polícia Federal mostram o nome do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, na lista dos beneficiados com propina. Ele teria participado do suposto esquema de corrupção liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. O nome do governador Luiz Fernando Pezão aparece em anotações feitas por Luiz Carlos Bezerra, um dos principais operadores do suposto esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Os papéis foram apreendidos na casa de Bezerra, que está preso. Os registros, segundo o relatório da Polícia Federal, são de propinas pagas a Pezão. Uma no valor de R$50 mil e outra de R$140 mil. O juiz Marcelo Bretas, que está à frente dos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, encaminhou o relatório para análise do Ministério Público Federal. Se o governador do Rio se tornar réu nesse processo, o caso será levado ao Superior Tribunal de Justiça, já que Pezão tem foro privilegiado. O governador do Rio enfrenta ainda outra crise, a política. O Tribunal Regional Eleitoral determinou o afastamento de Pezão e do vice, Francisco Dornelles, por abuso de poder econômico. Pezão e o vice vão recorrer, mas permanecem nos cargos até o julgamento dos recursos. Para este cientista político, a imagem do governo está comprometida. O que nós vamos assistir agora é um desgaste por completo e deve dificultar o trâmite aqui na LERJ, porque afinal de contas o governo sem legitimidade, processos como por exemplo a privatização da SEDAI que estão em curso, eles perdem também a legitimidade. Pezão tem pela frente outras batalhas. Na Assembleia Legislativa, tem um pedido de impeachment feito por servidores públicos. E no Ministério Público, uma investigação por improbidade administrativa. Um cenário que pode piorar ainda mais a crise no Estado. O setor privado fica inseguro. Fica inseguro de contratar com o Estado do Rio, fica inseguro de fornecer para o Estado do Rio e fica inseguro de investir no Estado do Rio. Pode paralisar o Estado ou retardar a evolução do Estado, o andamento do Estado. O Estado está estagnado. Luiz Fernando Pezão disse que está à disposição da Justiça para esclarecer as investigações e informou ainda que as contas já foram analisadas em processos anteriores da Polícia Federal e arquivadas. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto, um assunto mais light. A gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, muito boa tarde para você. O que você traz de bom hoje, nessa sexta-feira? Notícia boa, hein? Sim, hoje, depois desse jornalismo pesado, né? O factual tá forte hoje. Aquele momento de respiro para essa sexta-feira ficar um pouquinho mais leve. Tudo bom, Marcela? Tudo jóia. Tudo bom, Lidy? Tudo bem. Você que está aí em casa, espero também que esteja tudo bem com você. Hoje é mais leve também, porque quando eu cheguei a Marcela já começou a dar risada. Eu nem falei nada, ela já olhou pra mim assim, eu falei, então hoje tá mais light, né? Vamos lá. Foi ou não foi? Foi, não, mas é que eu falei, não, ele já vai trazer algum meme engraçado, eu já vou dar risada, eu já comecei a dar risada antes, entendeu? Pois é, antes, então não precisa nem contar o meme. Brincadeira, eu vou contar assim.
É um que deve estar rolando no seu Facebook aí, você deve ter visto alguém falando disso, aí você bate o olho e fala, meu, o que é isso que eu não entendi muito bem? Eu vou te explicar. Você viu a história do raiz contra Nutella, raiz versus Nutella, né? Um é raiz e o outro é Nutella. Você viu isso? Vou mostrar para você. É assim. Tá aqui um exemplo muito bom, foi o que eu mais gostei, então eu trouxe para simplificar. Vamos lá. Tem a mãe raiz, a mãe de raiz e a mãe Nutella. A mãe raiz, ela é mais ou menos assim. O nome do filho é Maria, José, ela bate com vara, xinga o filho de filho de uma égua, atira o chinelo nele, se bater no colega da escola, apanha em casa, se apanhar na escola, apanha mais ainda em casa, usa sabão de coco, come pão com margarina. Sabe aquela a mãe roots, assim, mãe raiz, né? Aquela mãe de raiz mesmo. Aí tem a mãe Nutella, que é um pouquinho diferente. A mãe Nutella é mais ou menos assim, ó. O filho chama Enzo ou Valentina, ela come pão com Nutella, sabe? Aquele negócio mais light. Ela faz assim, ela fala, não faça isso, meu amor, põe galinha pintadinha pro filho, vai na escola reclamar do bullying, né? Aquele negócio mais fresco, entre aspas, digamos assim. E super proteção, né? Importante, momento importante desse jornal. Vocês duas são mãe raiz ou mãe Nutella? Olha, eu sou mais pra mãe Nutella, eu acho. Mas assim, tem muitas coisas de mãe Nutella que eu não faria. Não, também não. Várias. Por exemplo... Xingar a professora. Isso coleguinhas, as mães do coleguinhas. É bem extremista, né? A brincadeira é fazer sempre assim. Aquele mais Nutella. Tradicional, aquele, né, mais... Igual sertanejo de raiz, né? Que alguém fala que é mãe de raiz. Aquele mais tradicional e esse mais fresquinho, mais novo, mais moderninho. Uma que eu trouxe, que eu gostei muito, eu me identifiquei bastante, foi a do futebol. A do futebol eu achei sensacional. Porque eu jogava um futebol que eu considero mais de raiz, assim, sabe? Exemplos, vamos lá. Vale refrigerante de 2 litros a partida. Na garrafa, né? Na garrafa, não no saquinho igual aquele dia. O gol é feito de tijolo, sabe aquele negócio roots na rua? Chutou, buscou, então chutou pra fora, tem que buscar a bola. Gordo no gol, dei muita risada. Sem camisa contra o time com camisa, sabe? Assim, é um negócio mais de rua mesmo. Não sangrou, não é falta. E aí tem o futebol Nutella, que é esse mais, né? Que você vai lá, faz post, faz selfie, tem a chuteira colorida, é no society, né? Famoso society, não é na rua. A chuteira de neon, roupa de marca, coletinho, squeeze de água. Nossa, nesse caso eu sou mais apelada de raiz, viu? Eu também, acho que viu? É mais natural. Nossa, a minha infância, cara. Que mimimi, hello é falta e o cara chora. Se não chorar, não é falta. Campo Society, colete, squeeze de água. Quem fala squeeze, né? O pessoal pode até me zoar, falar que eu sou Nutella pra isso ou pra aquilo, mas pro futebol é de raiz comigo. Duvido. Eu cresci no interior de Minas Gerais jogando bola na rua assim. Descalço? Não, tinha um tênis mais ou menos ali, mas era, né? Mas é assim, sem trave, chutou, buscou, não tem essa. Se chorar é falta, senão não é falta. Então é mais ou menos por aí. Pro futebol eu sou mais raiz. Algumas coisas eu sou meio Nutella, vou confessar. Mas essa brincadeira tomou conta do Facebook. Mas você tem cara que agora joga em Campo Society. No São Paulo é uma cidade Nutella, gente. Não tem jeito. Aqui não dá pra jogar bola na rua. Então sobra essa vida de Nutella pras pessoas. Aquele famoso empina-pipa no ventilador. Sabe o que eu gostei? Olha, se não sangrou, não machucou. O cara pode estar com uma fratura ali dentro, mas não valeu. Futebol Chuck Norris, assim, é aquele, né? Raiz é raiz mesmo. Essa brincadeira tá rolando muito agora, virou esse meme, ou é raiz ou é Nutella. Se alguém falar isso pra você, você já sabe o que é. O raiz Mas, eu até é o gostei da ilustração, é um potinho, né, de Nutella com raiz. Exato. Então, né, é uma coisa híbrida. A brincadeira. Esse é o meme que tá rolando hoje, então se você encontrar, entendeu. Não, muito bom, adorei. Gostou? Adorei, muito bom. Legal. E fora isso, eu vou trazer uma atualização para vocês da história de ontem. Quem assistiu aqui, o De Olho nas Redes, no link, é a história do menino, do estagiário, que fez aqueles posts machistas no Facebook, que perdeu o estágio de engenharia. Sabe o que aconteceu com ele? O que vocês acham que aconteceu com ele? Foi demitido, né? Sim, foi, mas aí, o que aconteceu? Agora, ofereceram um emprego pro cara. Juro. Ele falou um monte de barbaridade no Facebook, perdeu o estágio, veio outra marca, que estão os posts dele, né? O que ele postou. Que ele falou, né? Aborteiras, começou a falar de feminista, cadê feminista? Na hora de descarregar o saco de cimento.
Ele recebeu uma proposta de trabalho de uma marca, se não me engano ela é carioca, chama Alesia ou Alesia, não sei falar como é que é, um nome italiano, que vende móveis. Só que essa marca já tinha feito muita polêmica, colocando meninas de biquíni ou meninas bonitas com pouca roupa para anunciar os móveis. Dá uma olhada como que eles fazem. Eu peguei alguns exemplos do Facebook deles para vocês entenderem como eles anunciam os móveis. É tipo assim, é uma menina de biquíni com uma cadeira. Ele está vendendo a cadeira, entendeu? Ela é mais ou menos como os comerciais de bebida antigamente? Exatamente, Lidiane. Tipo aquelas de cerveja antigas mesmo, que está vendendo a cerveja, mas tem uma moça com uma roupa que é menor que a garrafa, né? Aliás, até hoje tem muito isso, Até hoje tem. né? E essa marca que fez muita polêmica com isso, aqui é o post que eles fizeram anunciando que eles iam dar uma oportunidade para o menino. Então, não tem nada a ver essa menina sem sutiã ali, é porque é só para chamar atenção mesmo, eles são assim. E os outros que eu trouxe para vocês darem uma olhada é para vocês terem uma ideia de como a marca se comporta em redes sociais. A ideia é meio que essa, eles dizem ali no post que não avaliaram que ele foi ofensivo, que foi uma brincadeira, então que eles vão dar uma chance para ele. Enfim, é o desfecho da história. Mas parece que a marca gosta bastante de aparecer e vale aquela máxima, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim, né? Basicamente é isso essa marca, viu? Ela funciona assim. Olhei o Facebook, tem mais de 100 mil curtidas. Provavelmente metade do que está aí não é pela marca, é por essas polêmicas. E a justificativa aí que... enfim. Lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Tanto concordamos que deixamos a empresa onde ela quer. Soltinha Veja ali, como ela está ótima nessa foto. Bem ao natural na natureza. Exatamente. Então a ideia dos caras é essa, eles se comportam assim. E aí o menino fez um post ali considerado machista, eu considero. Algumas pessoas não consideraram, eles não consideraram, contrataram o menino. Desfecho da história. Lamentável, né? Bom, que eles vivem juntos e felizes longe da sociedade para sempre. Mas você sabe que a gente colocou essa história no Twitter da Record News e uma menina veio falar para mim que, não, mas eu acho que ele tá certo. Eu até conversei com ela. Você acha mesmo, né? Olha o que aconteceu. Que ele foi e uma menina ainda falando que ele tá certo, né? Achei estranho. E para concluir o quadro de hoje, eu queria contar uma coisa para vocês. O trabalho que a Record fez no digital para o programa do Porchat, né, nas redes sociais, nas plataformas digitais, está concorrendo a um prêmio. E esse prêmio tem voto popular. Você pode entrar no site e votar. Então, eu queria aproveitar o finzinho do quadro para contar para vocês esse trabalho que foi muito bom, que eu me orgulho muito de ter feito parte com essa equipe muito boa que a gente tem. Então, se você acessar o site r7.com/vote no Porchat, você vota lá no melhor da América do Sul, coloca o seu Facebook e a gente está concorrendo. Conta com o seu voto para ganhar, porque o programa foi mesmo muito legal. Então, se você é fã do nosso trabalho aqui no digital, do Fábio Porchat, volta lá, tá? r7.com/vote no Porchat. Pelo reconhecimento do árduo trabalho de toda essa equipe. Foi muito bom, então tomara que a gente ganhe, né? Tá legal, ótimo. Boa sorte, todo mundo vote então no programa do Porchat e aí a gente volta a se encontrar na segunda. Ótimo final de semana para você. Para vocês também, um beijo e até segunda-feira. Beijo, Calixto. Bom, todo mundo já ouviu falar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e isso agora tem explicação, Marcela. Pois é, pesquisadores americanos constataram que ele previne doenças cardíacas e até derrame, veja só. Além de ser só uma fonte de energia para começar o dia, os pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, descobriram que a refeição matinal previne infarto e derrame. Isso pode estar relacionado a uma série de alterações boas que acontecem no organismo quando comemos de manhã. O nosso corpo é muito inteligente e ele foi privado de refeição por conta do sono. A pessoa passa mais umas 4 horas em jejum até fazer a segunda refeição, que seria o almoço. E como o nosso corpo é muito inteligente, ele vai entender que ele tem que acumular isso agora em forma de gordura para manter mais um longo período de jejum. Só que essa gordura não vai ser só acumulada na barriga, na coxa ou em alguma parte do nosso corpo. Ela será acumulada também nas artérias por conta do aumento do triglicérides, colesterol e todos os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi feita, quase 30% das pessoas pulam café da manhã. Aqui no Brasil, não existe uma estimativa, mas sabemos que a correria do dia a dia tem um forte impacto sobre este hábito. Nem sempre dá tempo, mas o Marcelo e a Fernanda se esforçam para não ficar sem o café. Para dar energia por conta da correria, né? Leva o filho na escola, volta, natação, inglês, eu acho que dá um up aí para aguentar até a hora do almoço. Sem ele não dá? Não, com certeza não. Às vezes é bom reforçar um pouco mais, né? Uma vitamina, um ovo mexido, assim, é legal também.
O café com leite e o pão na chapa, tão comuns para os brasileiros, são melhores do que o jejum, mas estão longe de ser o café da manhã ideal. Depois de várias horas em jejum, o corpo precisa de uma refeição completa, com um pouco de cada nutriente. A gente precisa de uma refeição completa, com carboidratos, proteínas e gorduras, as fibras, as vitaminas e os sais minerais. E isso, a gente acaba tendo um aporte pequeno de proteína, só o leite, que muitas vezes as pessoas acabam colocando mais café do que leite. Então esse café da manhã tem que ser incrementado com queijos, iogurtes, omelete, algumas fontes mais ricas em proteínas. Mudança de comportamento, a gente tem que ensinar o cérebro. Então toda mudança vai levar um pouco de trabalho, um pouco de sacrifício no início. E depois de um tempo o próprio cérebro ele começa a sentir fome naquele horário. Então a gente tem que entender a estratégia, a pessoa dormir mais cedo, para deixar o café pronto. É importante que a pessoa perceba na dinâmica dela e peça ajuda. Quando a gente tem ajuda de familiares, a gente consegue mudar o comportamento de todos para ter uma alimentação mais saudável. É isso aí. E olha só, uma ponte que já custa mais de 560 milhões de reais está interditada há 30 anos. Pode ser reinaugurada, viu, Marcela? Nós estamos falando da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, um dos cartões postais mais famosos do Brasil. Pelo menos essa reinauguração é a expectativa, não é, Paulo Miller? Boa tarde para você. Boa tarde, pelo menos essa é a expectativa, mas olha, não deve acontecer tão cedo não, a previsão é que isso aconteça somente em outubro do ano que vem, isso porque o contrato aí com a empresa portuguesa que está fazendo a obra de restauração foi assinado em abril do ano passado e prevê aí um prazo de 30 meses para ficar pronta. Amanhã, no sábado, acontece a parte mais crítica dessa obra de restauração. Eu pedi até para o César mostrar para a gente como que está a ponte nesse momento. Amanhã vão ser instalados 26 macacos hidráulicos, principalmente no vão central da ponte, e a ponte vai ser erguida 10 centímetros. Isso para que ocorra a transferência de parte da carga do vão central para uma estrutura provisória. Essa é considerada a parte mais crítica. Os outros 80% da carga do vão central vão ser transferidos ao longo do ano. Isso vai acontecer para que sejam montadas torres aí para a troca das barras de olhau. São no total 360 barras de olhau. Todo um processo aí foi montado aí para garantir a segurança, principalmente dos moradores que moram aqui no entorno da ponte. 12 famílias vão ser retiradas daqui, tanto da parte continental quanto da parte insular, levadas para um hotel, porque isso faz parte do plano de contingência elaborado pela Defesa Civil de Santa Catarina. Isso para garantir a segurança dos operários que vão trabalhar amanhã aqui e também dos próprios moradores. A expectativa aí é que esse processo aí de transferência de carga desses 20% leve em torno de 2 horas. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, obrigada, Paulo Miller, trazendo as informações de Florianópolis. Tomara, então, que essa ponte seja de fato reinaugurada, porque vai fazer a alegria de muitos turistas, porque é um cartão postal, e também dos moradores, Com certeza. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para um intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Fala aí, pessoal do Link Record News, a gente é do elenco da peça Bruta Flor, estamos aqui no camarim, eu sou o Pedro Lemos. Eu sou o Fábio Roden. E eu sou a Valquíria Ribeiro, esperamos vocês todas as quartas e quintas, às 9 horas da noite, no Teatro Viga. É isso aí, até o dia 23 desse mês. Corre lá, hein? Faltam poucas semanas. Estamos esperando vocês, estamos passando o som ali. Uou. Tem que correr. É assim que funciona os bastidores, galera. Uhul. Beijo. Tchau. Uma hora, 2 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News à sua tela. O scanner corporal instalado em presídios é usado para detectar materiais escondidos no corpo. Em São Paulo, há mais de 150 cadeias, mas apenas uma tem um equipamento que ajuda a combater a entrada de drogas e celulares. Foi depois de uma revista surpresa nas celas deste centro de detenção provisória, no ABC Paulista, que um dos presos começou a se sentir mal. Ele teve que passar por uma cirurgia para retirar um microcelular que havia engolido, para tentar esconder dos carcereiros. Um aparelho com 8 centímetros que imita uma chave de carro. Era um celular um pouco menor do que este, com 6 centímetros, que estava com o preso. Olha só a diferença de tamanho na comparação com um smartphone. Um equipamento fabricado na China, que não é homologado no Brasil e é trazido para cá por contrabandistas. Pela facilidade de se esconder, passou a ser usado pelo crime organizado dentro das penitenciárias, como o Jornal da Record denunciou há quase um ano.
Pela internet, nosso produtor encomendou um dos vários modelos oferecidos e gravou a entrega do produto. Tem uma bateria, tá? Um entra aqui, um entra aqui. Tá vendo? Tem dois. Os microcelulares funcionam com chips de todas as operadoras e, como são feitos quase totalmente de plástico, a detecção por equipamentos de segurança é difícil. A segurança fica fragilizada. A possibilidade de adentrar objetos, celulares, a arma mais ofensiva que o preso tem hoje é um celular. O Sindicato dos Agentes Penitenciários diz que o governo precisa equipar os presídios com scanners corporais, como os usados nos aeroportos. Hoje existem 4, todos em uma das cadeias da capital. Nas unidades onde estão as grandes lideranças, o presidente Venceslau e o presidente Bernardi, não existe um scanner corporal. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que vai abrir no primeiro semestre uma licitação para alugar 166 scanners corporais. Os equipamentos devem ser instalados em todas as unidades prisionais do estado. E um vazamento de amônia destruiu salas do Mar Pronto Socorro de Minas Gerais. Segundo a direção do hospital, o vazamento foi controlado e a concentração de amônia não oferece riscos a pacientes e funcionários. O incidente foi no setor de raio-x, onde a amônia é usada no processo de revelação das chapas. Um vídeo mostra um líquido escuro espalhado pelo chão. Parte do teto desabou e um vidro foi quebrado. A farmácia do Hospital João 23 também foi atingida. Os bombeiros foram chamados e o subsolo do hospital precisou ser isolado. Produtores rurais do centro-oeste do país esperam colher uma super safra de grãos. A safra esperada para este ano pode chegar a ser a maior de toda a história. A colheita deve superar 220 milhões de toneladas, 20% a mais que no ano passado. A safra recorde aqueceu também o mercado de máquinas agrícolas, que teve um crescimento de 74% nas vendas em relação a 2016. Um cachorro atrapalhou a circulação dos trens do metrô em São Paulo hoje pela manhã. O animal estava entre as estações Belém e Carrão, da linha 3 vermelha, na Zona Leste. Ele foi mobilizado por uma equipe do metrô. O cachorro foi resgatado sem ferimentos e levado para um abrigo. Por causa disso, os trens circularam com velocidade reduzida e plataformas ficaram cheias. Um problema idêntico foi registrado na manhã da quarta-feira, na linha azul, na região da Zona Norte de São Paulo. O Link Record faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Pessoal do Record News, a gente está aqui para convidar você para assistir o Fortes Batidas especial de carnaval. O texto e a direção é do Pedro Granato. Nos 3 primeiros sábados de fevereiro, às 9h30 da noite, no Pequeno Ato. Vem com a gente! 1h11, Link Record News de volta, falando agora de esporte. É porque o São Paulo avançou de fase na Copa do Brasil com vitória contra o Motoclube do Maranhão. Foi a primeira vitória oficial de Rogério Ceni como técnico do São Paulo. E olha que o desempenho do São Paulo esteve longe de agradar aos torcedores. O jogo no Castelão mal tinha começado e o São Paulo dava a impressão de que iria vencer com facilidade. Com apenas 1 minuto de jogo, Gilberto marcou o único gol da partida. Mas foi o suficiente para o time paulista passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Gaúchos foram escolhidos para testar a nova vacina contra a dengue. O Rio Grande do Sul tem a menor incidência de pacientes contaminados pelo mosquito transmissor. Desta forma, o resultado da pesquisa será mais preciso. A Cláudia faz parte de um grupo de voluntários inscritos em Porto Alegre para receber a vacina contra a dengue, ainda em fase de teste. Já está dando muitos problemas e futuramente acredito que vai ser mais grave. Então, por isso que eu estou participando. A dose desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo contém o vírus vivo enfraquecido e deve estimular a produção de anticorpos contra os 4 tipos da doença, com 90% de eficácia. Quem recebe a vacina responde a um questionário com informações pessoais
e pelos próximos 5 anos será acompanhado por uma equipe médica. Todas as pessoas que tiverem febre, que tiverem algum sintoma depois da aplicação da vacina, elas vão ser acompanhadas, elas vão passar por avaliação médica e também por exames para a gente tentar diferenciar se algum efeito pode ser efeito da vacina, né? Ou se ela está desenvolvendo dengue a curto prazo. A capital gaúcha está entre os 14 centros clínicos do país que participam dos testes e tem papel fundamental nos estudos. Aqui, a maioria da população nunca foi exposta ao vírus, que tem menor incidência na região sul. Isso significa que os anticorpos desenvolvidos pelos pacientes serão resultado da eficácia da vacina e não do contato com a doença. Essa é a última etapa dos testes em humanos antes da vacina ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que até o ano que vem ela esteja disponível na rede pública de saúde. É uma coisa muito boa de saber que tu participou de uma coisa tão boa para todo mundo, né? Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Estamos acompanhando os desdobramentos da crise na segurança pública no Espírito Santo. 7º dia de greve, mais de 100 mortes registradas e a última reunião terminou sem sucesso nas negociações entre familiares dos policiais militares e representantes do governo. Então, seguimos com essa onda de violência. Agora, as mulheres, os parentes dos militares que estão ali aquartelados pedem a anistia desses dias que não foram trabalhados. Perguntamos para você se você acha que o governo deve perdoar possíveis crimes cometidos por policiais durante essa paralisação. Lembrando que a categoria é proibida de fazer greve porque é considerada ali dentro dos serviços essenciais à população. Hashtag Link Record News para votar e participar pelas redes sociais ou utilize o nosso WhatsApp para enviar a sua opinião. DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela. Vamos dar uma olhadinha então nas mensagens que acabam de chegar via WhatsApp do Ailton de Barbacena, em Minas. Claro que deveria perdoar, punição não é a solução. Esse é o momento de negociação, não de prejudicar os militares, é o que pensa o Ailton. Obrigada pela sua participação, Ailton. Tem também a Viviane de São Paulo, capital. Não acho que devem ser perdoados, eles devem sim ser punidos. Mesmo que a causa seja justa, a forma como está sendo feita é um crime contra a população. Registro da participação da Viviane feito aqui. A Roseli de São Paulo, capital, diz o seguinte: devem ser perdoados. O que está acontecendo é reflexo do abandono e descaso das autoridades. Só conversar parece não resolver, é o que pensa a Roseli. Faça assim como ela, mande a sua opinião até a segunda edição do Link Record News, o resultado final da enquete para você e também a sua participação aqui no Link. Enquanto você participa, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E hoje, como é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já! Olá, pessoal do Link Record News. Eu sou Dani Corrêa. Eu sou José Alessandri. Eu sou Roberto Santos. Nós somos do Grupo Golpeia de Teatro e estamos em cartaz com a peça Projeto Rastejar. Segundas e terças às 21 horas. Pertinho do metrô Sumaré, no Vig Espaço Cênico. Venham, esperamos por vocês. 1h20 pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. De volta falando sobre a Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou hoje o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Ike Batista. Segundo os procuradores, a pena de Ike Batista pode chegar a 44 anos e a de Cabral, 50 anos, caso eles sejam condenados em todos os crimes que respondem. Além deles, mais 7 pessoas foram denunciadas. Ike responde a 2 crimes de corrupção ativa e um de lavagem de dinheiro. A legislação brasileira coloca um limite para que o cumprimento da pena seja de até 30 anos. Bom, sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre os cuidados que devemos tomar com cães de grande porte. Luísa, muito boa tarde para você e para o Shark, essa coisa maravilhosa que faz sucesso nas redes sociais. Ele é tímido, por isso que ele está saindo, não é porque ele é bravo não, porque ele é super bonzinho, né, Luísa? Ele é super bonzinho, mas é que ele está morrendo de medo de estar aqui e ele é bastante tímido também. Luísa, tem que ter algum tratamento diferenciado, algum cuidado com cães de grande porte, como é o caso do Shark, em relação aos de pequeno porte?
Tem alguns cuidados especiais realmente que os cães de grande porte eles precisam ter, principalmente na fase do desenvolvimento. Então, quando ele é mais criancinha, mais filhote, ele realmente precisa de mais cuidados para ter um desenvolvimento mais forte. Então, ração específica, entrar em contato com o médico veterinário para ver a necessidade de uma nutrição específica e também os exercícios, que todo cachorro grande tem bastante energia para gastar. Então, está diretamente ligada a quantidade de energia ao tamanho do cachorro? Não necessariamente, porque tem uns pequenininhos que também têm uma energia para dar e vender. Mas alguns cães grandes, como por exemplo, grandes mesmo, como por exemplo o dog alemão, são cães até que tranquilos, que não têm tanta energia para gastar. Mas mesmo assim é muito importante ter bastante gasto energético, passear bastante, dar desafios, ao invés de dar a ração num pote, por exemplo, dar a ração dentro de garrafa PET ou esconder ao longo da casa para ele ter bastante desafio. Mas realmente tem algumas raças grandes, como por exemplo os Goldens, como a gente está vendo na tela, que eles têm muita energia. Então esses, assim como outros pequenininhos, precisam de bastante gasto energético. Agora, Luiz, é verdade que quanto maior o cão, menor a expectativa de vida, ou é só lenda isso? É verdade, infelizmente isso é verdade. Então, quanto maior o cachorro, realmente a expectativa de vida diminui. Um cachorro pequenininho, por volta de uns 3 quilos, ele pode chegar a 20 anos. Já um cachorro de 40, 50 quilos, ele vai chegar no máximo 14 anos, se chegar bem. Então, realmente, isso é uma verdade. E por que isso acontece? São algumas doenças que eles têm uma tendência maior a desenvolver do que os pequenos? O que acontece? Por exemplo, eu tenho o Chow-Chow, o Asto, que é grande, enfim. Aí, como todo cachorro grande, muitas pessoas cogitam a displasia, que é aquele problema nos quadris. Posso falar desse jeito? Nos quadris do cachorro, o excesso de peso. Isso é algo realmente só dos cachorros grandes? A displasia coxofemoral, na verdade, ela é um deslocamento da cabeça do fêmur com a bacia, como você falou. E é muito comum em cães grandes, mas pode acontecer em cães pequenos também. Mas a displasia, ela não é incompatível à vida. Não é por conta da displasia que o cachorro chega a falecer. O que acontece é que acaba causando muita dor. Mas a grande questão dos cães de grande porte é que eles acabam tendo alguns problemas, como, por exemplo, a torção gástrica, que é o estômago, quando ele está muito cheio de líquido e o resto do cano, vamos dizer assim, o resto do trato gastrointestinal, ele está sem conteúdo. E o cachorro brinca e acaba tendo uma volta em torno do próprio eixo, do próprio estômago. Isso pode ser um dos motivos de óbito, que normalmente isso acontece em cachorros maiores. Mas a grande questão é que cachorros de grande porte, eles têm um envelhecimento mais rápido. Então é como se o coração não desse conta de alimentar com sangue todo o corpo e por isso há um desgaste maior. Agora, uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo que gosta de cachorro grandão, eles podem viver em apartamento, em lugares menores, ou é ruim, prejudica ele de alguma forma? Na verdade, depende não só do tamanho, mas da energia desses animais. Então, um Golden Retriever ou um Labrador, que são grandes, eles têm maior dificuldade de morar em locais menores, porque eles precisam de bastante energia. Mas se quiser ter um cachorro de grande porte em apartamento e passear com ele pelo menos 3 vezes ao dia, ou levar numa creche, ou dar bastante atividade para ele dentro de casa, subir e descer a escada todos os dias, pode ser que ele se adapte a esse local pequeno, principalmente quando ele estiver próximo ao dono, que é o local preferido deles. Bom, e quanto a essa queima de energia, esse gasto calórico, os cães pequenos e os cães grandes podem participar das mesmas atividades? Os exercícios propostos podem ser iguais? Podem ser iguais e eles podem brincar juntos. Muitas pessoas têm receio, eu tenho um cachorro muito grande e eu não vou deixar brincar com o pequeno porque pode machucar. Mas muitas vezes o cachorro pequeno ele só vai gastar a energia dele com o cachorro maior, porque ele tem bastante energia para gastar. Então pode ser feito o mesmo exercício, mas sempre lembrando de alguns cuidados. Mesmo cães grandes, muitas vezes eles não têm muita vitalidade para lidar com exercícios muito fortes, como corrida, trilhas, então a gente precisa prestar atenção principalmente em dias quentes, mas é possível fazer o mesmo exercício com os cachorros grandes e os pequenininhos.
Tá certo, então vamos fazer mais uma perguntinha só para a gente encerrar esse assunto, porque é um assunto que gera muita curiosidade, porque tem muita gente que gosta de cachorro grande, né? Não só de cachorro pequeno. Tem alguma alimentação especial, algum cuidado que você tem que ter com o cachorro grande que é diferente do cachorro menor? Tem sim, a alimentação ela é totalmente diferente, precisa realmente ser uma ração específica para cães de grande porte. Isso porque muitas vezes eles precisam de mais cálcio, eles precisam de mais nutrientes que os pequenos não precisam. Então a ração ela precisa ser adequada ao porte do animal. E também conversar com o médico veterinário, porque no desenvolvimento, para evitar a displasia coxofemoral, é indicado tomar um pouco mais de cálcio. E isso deve ser indicado pelo médico veterinário, assim como outras coisas, outros suplementos nutricionais também. Então por isso é muito importante a avaliação e o acompanhamento do médico veterinário. Tá ótimo, Luísa. Então, a Luísa volta na segunda edição para responder as questões dos internautas, dos telespectadores, hoje abordando, então, os cuidados com os cães de porte maior. A gente vai tentar convencer, inclusive, o Shark a voltar na segunda edição. Ele, que é muito tímido, acabou aqui desaparecendo no estúdio, então a gente vai localizá-lo e na segunda edição a Luísa volta para responder as questões que vocês enviarem para a gente. Até logo mais, Luísa. Até já. Bom, a gente segue agora com outros destaques. 400 baleias encalharam na praia da Nova Zelândia. Cerca de 300 animais já morreram. Voluntários tentaram salvar o restante das baleias. Eles tentaram empurrá-las de volta para o mar e molharam os animais para que ficassem hidratados. Especialistas disseram que a operação é muito complicada nesses casos. Esse é o maior encalhe de baleias no país em mais de 30 anos. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e agora às 3 da tarde, com a Lidiane Sayuri e o Pedro Leão. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Tchau.